Olá, vamos dar continuidade aqui à leitura do capítulo 8 desse maravilhoso livro do Poder do Agora de Eckhart Tolle. Estou aqui na página 161. Logo a gente conclui aqui essa leitura tão maravilhosa. Eu sou Carla Palamone. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta. Vamos lá? Por que as mulheres estão mais próximas da iluminação? Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para homens e mulheres? São, mas com ênfase diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo. E, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá a luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos escritos em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como o ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens porque elas corporificam o não manifesto, a fonte. Todas as coisas se desfazem no Tao, só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claro e escuro do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos, dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra deusa em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há muito tempo, e isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito talvez como alguma utilidade temporária. Assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo, embora funcione mais como impedimento do que como uma ajuda, quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade, entretanto, é que a frequência da energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula, agride, tenta se apoderar e possuir, etc. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, o homem sempre furioso que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades muito diferentes: entrega, não julgamento, uma abertura que permite a vida existir em vez de resistir, a capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com o princípio feminino, onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia. Mas ainda assim, é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta além dele. O ser é a própria inteligência cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados o oposto possa ser verdade, e em outros dois
fatores possam ter o mesmo peso, dissolvendo o sofrimento coletivo feminino. Por que o sofrimento é um obstáculo maior para as mulheres? O sofrimento em geral tem um aspecto coletivo e um individual. O aspecto pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a própria pessoa vivenciou no passado. O aspecto coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade por milhares de anos, através de doenças, torturas, guerras, assassinatos, crueldades, loucuras, etc. E aqui eu vou fazer um adendo, que a gente chama também isso de inconsciente coletivo. Por isso também que a gente fala que as redes sociais, a mídia, os noticiários, às vezes a gente precisa saber o que acontece, mas a gente não dá para ficar o tempo inteiro se massacrando com os noticiários, porque os noticiários tem muita coisa maravilhosa que acontece, só que sempre dão muito mais ênfase para as coisas que não são boas. E a gente vai fortalecendo isso na gente e, consequentemente, no nosso inconsciente coletivo. Então, por isso que é tão importante a gente ter fé e esperança e se alimentar também de bons alimentos mentais, emocionais também, né? Bom, vamos lá, continuando. O sofrimento de cada um de nós também participa desse sofrimento coletivo. Por exemplo, certas raças ou países onde ocorrem formas extremas de lutas e de violência possuem um sofrimento coletivo mais intenso do que outros. Qualquer pessoa com um forte sofrimento e sem consciência bastante para se desligar dele não só será forçada de modo contínuo ou periódico a reviver o sofrimento emocional, mas também pode facilmente se tornar autor ou vítima da violência. Por outro lado, essas pessoas também podem estar potencialmente mais próximas da iluminação. Claro que esse potencial nem sempre se realiza, mas se você tiver um pesadelo, provavelmente terá mais motivos para despertar do que alguém que acabou de ter um sonho comum sobre as dificuldades da vida. Além do sofrimento pessoal, cada mulher tem participação naquilo que pode ser descrito como um sofrimento feminino coletivo, a menos que ela esteja plenamente consciente. Consiste no sofrimento acumulado vivido por cada mulher, em parte pela dominação dos homens sobre as mulheres, pela escravidão, exploração, estupro, partos, perdas de filhos, etc. Durante milhares de anos isso aconteceu e ficou no nosso inconsciente coletivo. O sofrimento físico e emocional, que para muitas mulheres precede e coincide com o fluxo menstrual, é o sofrimento em seu aspecto coletivo despertando da sua dormência naquele momento, embora possa ser detonado também em outras ocasiões. Ele restringe o livre fluxo de energia vital através do corpo, do qual a menstruação é uma manifestação física. Vamos nos deter um pouco nesse assunto e ver como pode se tornar uma oportunidade para a iluminação. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional nesse período. Ele tem a carga energética poderosa que pode facilmente empurrá-la para uma identificação inconsciente com ele. Você é, então, possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser você, mas não é você de jeito nenhum. Ele fala através de você, age através de você, pensa através de você. Vai criar situações negativas em sua vida, de tal modo que ele possa se alimentar de energia. Já descrevi esse processo, ele pode ser vicioso e destrutivo. É o sofrimento puro, o sofrimento do passado e não é você. O número de mulheres que estão se aproximando do estado de consciência plena já ultrapassa o dos homens e vai crescer ainda mais rápido nos próximos anos. Os homens poderão alcançá-las no final, mas por um tempo considerável haverá uma distância entre a consciência masculina e a feminina. As mulheres estão recuperando a função que é um direito natural delas, ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre a materialidade e o espírito. A sua tarefa principal agora, como mulher, é transformar o sofrimento de forma que ele não mais se interponha entre você e o seu verdadeiro eu interior. Naturalmente, você também tem de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que você produz quando lida com o sofrimento também vai libertá-la da identificação com a mente. A primeira coisa para lembrar é que enquanto você constrói a sua identidade em função do sofrimento, não conseguirá se livrar dele. Enquanto investir
uma parte do seu sentido, do eu interior, no seu sofrimento emocional, você vai resistir ao sabotador inconscientemente, cada tentativa para curar o sofrimento. Por quê? Porque você quer se manter inteiro e o sofrimento se tornou uma parte essencial de você. Esse é um processo inconsciente, o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Perceber de repente que você está ou tem estado presa ao sofrimento pode lhe causar um choque. No momento em que você percebe isso, você acabou de romper com a ligação. O sofrimento é um campo de energia, quase como uma entidade que se alojou temporariamente no seu espaço interior. É a energia da vida que foi aprisionada, uma energia que não está mais fluindo. Claro que o sofrimento está ali por causa de certas coisas que aconteceram no passado. Ele é o passado vivo em você. E se você se identifica com ele, se identifica com o passado. Uma identidade vítima acredita que o passado é mais poderoso do que o presente, o que não é verdade. Isso é a crença de que outras pessoas e o que fizeram a você são responsáveis pelo que você é hoje, pelo seu sofrimento emocional ou por sua incapacidade de ser o verdadeiro eu interior. A verdade é que o único poder está bem aqui neste momento, o poder da sua presença. Uma vez que saiba disso, perceberá também que só você é responsável pelo seu espaço interior neste momento e que o passado não consegue prevalecer contra o poder do agora. E aqui eu vou fazer um adendo. A gente vive convidando o passado para estar no presente. O que a gente está vivendo agora, se a gente focar realmente no agora e falar o que está acontecendo agora, você está revivendo algo que já aconteceu no passado? Pode ser que sim, né? Mas observa se não é algo que você está trazendo para o teu pensamento e esse seu pensamento está gerando um sentimento e uma emoção e uma ação que está fazendo com que as coisas se repitam. A gente não transforma o outro, a gente não muda o outro, mas quando a gente muda a gente, a nossa atitude, quando ela muda, as coisas mudam no nosso entorno. Por quê? Se a gente repete sempre as coisas de uma mesma forma, é ação e reação, né? Normalmente a resposta do outro vai ser a mesma, porque o nosso estímulo está sendo o mesmo. Quando você muda o estímulo, muda o seu jeito de ser, provavelmente você possa ter uma resposta diferente. Você precisa pelo menos tentar isso. Lembra disso, tá bom? Vamos continuar aqui. Portanto, a identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva e a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem no sentido de separação e, portanto, o fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a iluminação. E hoje eu vou terminar por aqui e depois a gente